Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, meus membronitas! Eu sou o Oz e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O sermão de King Follett, a gente já mencionou ele anteriormente, é um dos últimos discursos aí de Joseph, acho que é o último, na verdade. Eu tinha prometido que ia fazer um episódio só sobre esse discurso é um pouco longo, a gente vai ter um pouquinho de leitura aqui, leiturinha suave. Deve fazer alguns comentários, tá? Ele é importante porque parece que ele falou alguma coisa. Eu não li ele inteiro, eu já vi mais ou menos o teor, mas isso aí foi quando eu gravei outro episódio faz tempo, não lembro de tudo, pessoal. Mas sim, parece que tem uma coisa importante aqui nesse discurso dele, que a gente vai ter que dar uma discutidinha. Tô dando uma lida aqui, tem uma matéria falando sobre Joseph Smith gnóstico. Cara, gnóstico é quem acredita em Deus, provavelmente. Vou ter que dar uma pesquisadinha aqui. Eu sei que agnóstico é quem... Ateu é quem não acredita em Deus. Agnóstico é quem acha que não existe Deus, mas não tem certeza. Eu acho que é isso aí, se for resumir de uma forma bem grosseira. Agora, gnóstico, deixa eu dar uma olhada. Ah, tem um monte de blá 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 aqui que é difícil de entender. Mas para resumir para vocês, olha, nem eu não estava sabendo isso aqui. Uma pessoa gnóstica, olha aqui, ó. Na linguagem comum e em sentido mais amplo, gnóstico pode ser usado como adjetivo para descrever alguém que busca conhecimento profundo ou esotérico em qualquer área, não necessariamente ligado a tradições religiosas específicas. Ah, eles estão dizendo então, ali naquela matéria que eu estou lendo, que Joseph Smith era um gnóstico? É uma pergunta, porque eles estão levantando o quê? Que Joseph não necessariamente seguia as regras do cristianismo. Eu tô citando só para vocês, tá? A matéria é grande, eu tô dando uma lida porque eu tô vendo o que eles estão considerando. Eles estão considerando basicamente o que a gente já estudou aqui. Então, se você não ouviu, a gente tem o quê? Tem episódio falando de Joseph da maçonaria. Tem também um falando do ocultismo. Esse do ocultismo aborda bastante essa questão aqui. Por quê? Porque é isso. Joseph ele buscava mais ou menos, vamos dizer assim, o que eu consigo pelo menos visualizar, ele buscava uma espiritualidade independente do cristianismo. Tá vendo em todos os âmbitos, tá vendo ali, né, na magia, né, porque ele usava magia, objetos mágicos e tal, também no cristianismo. Então em todo canto ele buscava um pouquinho. Cara, eu concordo com isso aí sim. Parece então, né, essa pergunta, Joseph gnóstico? Eu acho que sim. Agora eu quero saber o que eles estão querendo levantar com essa questão. Olha, eles levantam uma teoria interessante aqui. Eles disseram assim, ó, Joseph Smith e sua religião evitaram a teologia. Então, não evitaram Deus, eles evitaram a teologia, favorecendo o processo dinâmico de revelação. Isso aqui faz sentido na minha mente também. A teologia seria tipo o estudo da religião, né? O estudo de Deus, o desenvolvimento de Deus na sociedade, né? Então, o pessoal acredita em Deus e tem todo um processo para você entender como as pessoas adoram Deus em diferentes crenças. Meio que Joseph pulou essa parte, tipo, ele pulou a teoria, mais ou menos, o que eu estou tentando entender disso aqui é mais ou menos isso. Ele pulou a teoria afirmando que ele recebia a revelação, então mais ou menos puxou a bola para ele.
Eu sei que ele alegava, né? Tá vindo de Deus essa revelação, mas meio que ele podia ditar todas as regras, alegando isso ser revelação divina. Ah, tá, isso aqui é uma introdução para chegar nesse discurso que eles estão falando aqui, ó. Estamos considerando o livro escrito por Harold Bloom, né, B-L-O-O-M. Ele escreveu um livro, e nesse livro ele está discutindo sobre a crença de Joseph Smith e como ele desenvolveu a sua religião. E está falando que a parte principal desse livro, desse material aí do Bloom, está ali, né? Bloom observou ser um dos sermões mais notáveis já feitos na América, proferido por Joseph em 7 de abril de 1844. Ele morreu o quê? Junho, julho? Alguma coisa assim? Acho que foi junho? De 44. Então foi alguns meses antes de ele morrer. Obviamente, ele não estava contando que ele fosse morto. Estava com medo, sempre estava com medo, estava sempre sendo perseguido e tal, mas não acho que ele contava com a possibilidade dele ser morto. Tá aqui, ó. Estão dizendo, discurso feito apenas 10 semanas antes da sua morte. Então, né, 1 mês, 4 semanas e meia, 9, 2 meses e 1 semana. Muito bem, então a gente vai basear bastante coisa aqui dos estudos desse cara, desse Bloom. Ele comenta aqui, tem uma frase aqui que ele fala assim: há poucos seres no mundo que entendam corretamente o caráter de Deus. Sim, tirando esse caráter da Igreja Sul de afirmar que ela tem a verdade, que recebe isso por revelação, profeta, afirmando com certeza ter uma verdade, se você considerar tá dentro de alguma outra religião que não tem essa afirmação, vai ter um tanto de confusão realmente sobre essa questão, né? Quem é Deus? É um? É três? Quais as necessidades dele? Quais os desejos dele? E até assim, confesso, por eu ter passado 30 anos da minha vida dentro da igreja, eu tenho, volta e meia, eu não sei se acontece com vocês, mas volta e meia eu tenho dúvida, porque eu não tenho seguido outra religião, né? Então, eu tenho uma dúvida sobre o que é uma crença SUD e o que é uma crença comum religiosa, porque isso, a minha base religiosa foi totalmente SUD. Então, às vezes eu vou conversar sobre religião com algum amigo, alguma coisa, e eu fico assim, cara, será que isso aqui é um negócio que só a gente acredita na igreja, ou se esse aqui é um negócio que todo mundo acredita? Por exemplo, né, o que o cara tá comentando aqui no livro dele. Tá falando ali, ó, Joseph Smith pronunciou que há uma infinidade de deuses. Cara, eu acho que nem todo mundo, senão acho que ninguém acredita nisso, senão os mormons. Então, né, ele fala que tem uma infinidade de deuses emanados do primeiro, né? Então tem um primeiro deus e depois tem um monte de outros deuses, que é mais ou menos como vai acontecer com a gente, né? A gente morre, vai virar deuses também, e assim sucessivamente, né? Então daí ele também comenta o quê? Que é alegado então pelos SUDs que esse Deus que a gente tem, um dia ele foi homem, também ele avançou com inteligência, conhecimento, teve a experiência dele, foi exaltado, virou um Deus, e depois formou a gente, que somos filhotes de Deus e vamos ser como deuses também um dia, dependendo do nosso progresso e também em graus diferentes. Aí fica aquela questão enorme, né? Quem que é o pai de Deus? Quem que é o primeiro Deus? Então, é um negócio que eu nunca vi. Eu acho que não tem uma resposta, né? Acho que dentro da própria igreja o que é dito, né? Tipo, não importa. Na real, na verdade, não sei se faria alguma diferença na nossa vida. Obviamente, é uma curiosidade enorme, né? Mas não acho que faça muita diferença na nossa vida, não. Então, desde 1830, né? Até antes, Joseph ele tinha uma ideia de Deus e essa ideia foi evoluindo, foi modificando até a morte dele, né? Então, se a gente for analisar o percorrer da vida de Joseph, a gente vai perceber isso, né? Ele até escreveu aqui, ó, ali em 1833, Joseph declarava que a glória de Deus é a inteligência, né? Então, que é o sinônimo de conhecimento. Então, ou seja, vai adquirindo conhecimento e você vai mais ou menos, né, adquirindo poder ao mesmo tempo, e estando mais próximo de ser um Deus. Então o negócio é adquirir conhecimento. Pessoal, adquirir conhecimento. Tá aqui, ó, escutandinho o podcast, a gente tá fazendo isso tudo, adquirir conhecimento. Então vamos lá pro discurso. Por que o discurso é King Follett?
O que tem a ver? Então, esse discurso, ele tem uma natureza, assim, o tema principal é a natureza de Deus, o plano de salvação, basicamente. Quando foi dado esse discurso? Foi numa conferência da igreja, então já tinha a conferência da igreja lá, 1844, e coincidiu também com o funeral do Elder King Follett. Dei um chat aqui, eu tô querendo saber quem que foi esse cara, não achei nada. Talvez no decorrer aqui do nosso estudo eu saiba. É um cara importante da igreja, eu tô bem curioso na verdade de saber o que ele fez, tanto que Joseph estava chateado com o falecimento dele e começou a fazer, né, um discurso sobre Deus, sobre o plano de salvação. O chat GPT só associou esse King Follett falar, ele foi uma pessoa muito importante, e associou ao discurso e falou do discurso, não falou da própria vida dele. Então provavelmente, né, foi um líder, uma pessoa eminente ou uma pessoa que Joseph gostava. Interessante. Pelo jeito, bom, eu não sei como é que eles faziam os discursos e para replicar os discursos nas conferências, mas o que está falando aqui tem duas versões principais desse discurso. Uma foi publicada no Times and Seasons e teve uma outra publicada no Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, que é uma coletânea de várias versões. Tipo, tem várias versões desse discurso, talvez várias pessoas anotaram, fizeram anotações, e depois alguém coletou todos esses registros, juntou tudo o que tinha, né, e fez um discurso só. Mas vamos dar uma olhadinha, o que a gente tem. Vou ler aqui para vocês, tá? A gente vai começar a ler o discurso. Queridos santos, porque o vento sopra muito forte, será muito difícil para eu fazer com que todos vocês ouçam, a menos que eu tenha sua profunda atenção. Pelo jeito estavam céu aberto, será? Abordo um assunto da maior importância e o mais solene dentre quaisquer outros que possam ocupar nossa atenção, que é o assunto dos mortos. Eu estava chateado. O passamento de nosso querido irmão, Elder King Follett, esmagado por uma caçamba de pedras dentro de uma mina, é o motivo mais imediato que me leva a tocar nesse assunto. Caramba, cara, que morte, hein? Fui convidado a tomar a palavra por seus amigos e parentes, porém, vendo que nessa congregação, entre os habitantes desta cidade e de outros lugares, há muitas pessoas que também perderam bons amigos, sinto-me inclinado a falar de um modo geral sobre o assunto e oferecer-lhes minhas ideias na medida em que tiver habilidade para assim fazê-lo e à medida que for inspirado pelo Espírito Santo para que me mantenha no assunto. Solicito as suas orações e fé para que possa ter a instrução do Deus Todo-Poderoso e o dom do Espírito Santo a fim de expor verdades genuínas que possam ser facilmente compreendidas e para que o testemunho possa levar aos seus corações e mentes a certeza da veracidade de minhas palavras. Ok? É bem tradicional, né? Mais ou menos o que a gente sempre escuta na igreja, é mais ou menos isso daqui, né? Orem para que o Senhor possa fortalecer meus pulmões e acalmar os ventos, que as orações dos santos atinjam os céus a fim de que entrem nos ouvidos do Senhor de Sabaote, pois as orações dos justos podem muito em seus efeitos. Aqui existe força e acredito firmemente que suas orações serão ouvidas. Antes de entrar propriamente na investigação do assunto, gostaria de preparar o terreno, abordando do princípio para que vocês possam entendê-lo melhor. Provavelmente ele vai começar a falar do plano de salvação, de Deus. Vamos ver. Considerarei alguns pontos preliminares para que vocês possam compreender o assunto. Quando eu chegar a ele, eu não pretendo agradar seus ouvidos com uma superfluidade de palavras, ou oratória, ou com muita erudição. Mas antes, tenciono edificá-los com a verdade simples do céu. Em primeiro lugar, eu desejo voltar ao começo, ao despontar da criação. Esse é o ponto de partida se quisermos nos familiarizar completamente com a mente e propósitos e decretos do grande Elohim que se assenta em longínquos céus, como estava na criação do mundo. Precisamos, para começar, ter uma compreensão do próprio Deus. Se começarmos direto, é fácil nos mantermos corretos o tempo todo. Mas se começarmos errado, continuaremos assim e será muito difícil endireitarmos depois.
Há muitos poucos seres no mundo que entendem propriamente o caráter de Deus. Aqui, ó, ele mesmo falou. A grande maioria não compreende coisa alguma do que se passou, ou do que se passa, ou está por vir, no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Eles não conhecem, nem tampouco entendem a natureza dessa conexão. Por conseguinte, eles sabem muito menos do que os animais selvagens. Eita! Mas esse Joseph é um apelão, hein, mãe? Se um homem aprende somente a comer, beber e dormir e não compreende nenhum dos desígnios de Deus, ele é exatamente igual a um animal, que compreende as mesmas coisas, come, bebe, dorme e não sabe mais nada. Cara, faltava um pouquinho de tato nesse Joseph. Você é louco. Sim, ele sabe tanto quanto nós, a menos que sejamos capazes de ter entendimento através da inspiração de Deus Todo-Poderoso. Eu quero voltar ao começo e assim elevar suas mentes a uma esfera mais alta, a uma compreensão mais exaltada do que a mente humana comumente compreende. Cara, desenrola. Eu quero pedir a essa congregação, a todo homem, mulher e criança, para que responda essa pergunta em seus próprios corações. Que espécie de ser é Deus? Que tipo de ser é nosso Pai? Algum homem ou mulher sabe? Qualquer de vocês o viu, o ouviu, comungou com ele? Essa é a pergunta. Talvez isso ocupará sua atenção de agora em diante. O apóstolo João disse: essa é a vida eterna, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que ele enviou. João está entre colchetes aqui, eu acho que foi adicionado, geralmente quando está entre colchetes, é que foi adicionado. Então, Joseph falou o apóstolo, será que ele não lembrava que apóstolo que era? Depois foi adicionado João para poder relacionar com a frase. Tá, não importa, né? Se qualquer homem, não sabendo que tipo de ser é Deus, indaga para saber se a declaração do apóstolo é verdadeira e busca diligentemente em seu próprio coração, ele admitirá que não tem vida eterna, pois não pode haver nenhuma vida eterna baseada em qualquer outro princípio. Mas o primeiro objetivo é descobrir o caráter do único, sábio e verdadeiro Deus e que espécie de ser é ele. E se eu for o homem que o compreende e explica ou transporta os princípios dele para os vossos corações de forma que o Espírito o cele em vós, que todo homem e mulher possa pôr a mão em sua boca e sentir em silêncio daqui em diante e nunca mais levante a mão ou a voz para dizer qualquer coisa contra o homem de Deus. Não é para falar nada contra ele, que é o homem de Deus. Porque agora ele vai explicar, né, Deus, vai explicar Deus. Então, né, fiquem quietinhos aí que eu vou falar. Mas se eu falhar, ele tá falando aqui, ó, se eu falhar, se torna meu dever renunciar a todas as minhas pretensões, a receber mais revelações e inspirações ou de ser um profeta, então tornar-me-ei como o resto do mundo. Fio, tu cometeu muitos erros antes desse discurso aqui, e já era para ter renunciado fazia um bom tempinho. Bom, continuar. Se todos os mestres religiosos que fingem conhecer a Deus, mestres religiosos está em colchetes também, né? Como se ele falou, se todos que fingem conhecer a Deus, e ele estava se referindo aos mestres religiosos, fossem suficientemente honestos para renunciar às suas pretensões de santidade, quando se torna manifesta sua ignorância no tocante ao conhecimento de Deus, estariam em pior situação que a minha. Cara, parece que ele está falando dele próprio. Não há sequer um homem, exceto o que expira um anátema, que diga que eu sou um falso profeta. Mas, ou seja, qualquer um que fala que eu sou um falso profeta está mentindo, está falando besteira. Mas se qualquer homem é autorizado a tirar minha vida porque ele diz que eu sou um falso mestre, então, no mesmo princípio, autorizam que eu tire a vida de todo aquele que eu considerar um falso mestre. E onde esse derramamento de sangue irá parar? E quem não sofreria? Olha aí, ó, tava preocupado com a vida, será? Vocês querem me matar? Estão dizendo que eu sou um falso profeta? Cara, meio que o pessoal tava querendo sim. Ele tá falando, vocês querem me matar, eu também tenho o direito de matar vocês.
E daí vai ficar o quê? Um sangue para todo lado, e o que ia acontecer? Todo mundo ia sofrer. Continuar. Mas não se metam com qualquer homem por causa de suas ideias religiosas. Todos os governos deveriam permitir que cada pessoa seguisse sua fé sem ser molestada. Nenhum homem é autorizado a tirar a vida de ninguém por causa de sua diferença de religião. Cara, tu mandou matar um outro cara anteriormente por causa disso? Cara, você não era o cara mais compreensivo com a religião alheia. E ficar exigindo isso. Não, porque essa exigência dele tá ok, eu concordo super, sabe? Não se metam com as ideias religiosas das pessoas, né? Tem uma conversa de boa, eu super concordo com isso. O problema é a hipocrisia aqui, né? Mas vamos continuar. Todo homem possui o direito natural, e em nosso país o direito constitucional, de ser um falso profeta ou um verdadeiro profeta. A pessoa tem o direito de ser um falso profeta? Não sei, isso é constitucional? E se eu provar que tenho a verdade de Deus em mim e que 90 em cada 100 ministros religiosos do mundo são falsos mestres, sem qualquer autoridade, embora digam possuir as chaves do reino de Deus na terra, e fosse matá-los por serem falsos mestres, iria inundar de sangue o mundo inteiro. Aqui ó, ele deixou bem evidente, né? Ele considera que todo mundo é falso profeta, ele é o profeta verdadeiro. Se ele fosse matar todo mundo por causa disso, né, ia ter um banho de sangue. Provarei que o mundo está errado, mostrando quem é Deus. Então mostra, filho, faz 20 minutos que eu tô aqui. Examinem minhas palavras, pois quero que todos vocês conheçam a Deus, estejam familiarizados com Ele. E se eu puder conduzi-los a Ele, todas as perseguições contra mim cessarão. Vocês saberão que eu sou o criado dele, porque eu falo como alguém que tem autoridade. Você sabe falar bem. Que tipo de ser era Deus no princípio? Abram seus ouvidos e ouçam todos os confins da terra, porque eu vou provar isto a vocês pela Bíblia, e vou lhes contar os desígnios de Deus para a raça humana, e porque ele interfere nos assuntos dos homens. Primeiro, o próprio Deus já foi como um de vocês. Tá chegando, finalmente, tá chegando. Então tá dizendo, né? O próprio Deus já foi como um de vocês. Olha, interessante. Ele é um homem exaltado, entronizado, né? Recebeu o trono, em céus distantes. Esse é o grande segredo. Olha, cara, o cara revelou um negócio interessante. Se o véu fosse rasgado hoje e vocês vissem o grande Deus que mantém esse mundo em sua órbita e sustenta todos os mundos e todas as coisas pelo seu poder, vocês o veriam na imagem e mesma forma de um homem, pois Adão foi criado na mesma imagem de Deus. Ele recebeu instruções, caminhou, falou, conversou com ele como um homem fala e comunga com o outro. Para entender o assunto dos mortos, para a consolação desses que lamentam a perda de seus amigos, é necessário que eles entendam o caráter e a natureza de Deus, porque eu vou lhes falar como Deus veio a ser Deus. Tá bom, tá bastante leiturinha, pessoal, mas vamos seguir o baile, tá? Eu vou fazendo alguns comentários para dar uma descontraída. Nós imaginamos que Deus foi Deus por toda a eternidade, tá? Que ele não é uma ideia incompreensível para alguns, mas é o simples primeiro princípio do Evangelho: conhecer com certeza o caráter de Deus e que nós podemos conversar com ele como um homem conversa com outro. O próprio Deus, o Pai de todos nós, habitou em uma terra do mesmo modo que o próprio Senhor Jesus Cristo fez, e eu lhes mostrarei isso usando a Bíblia. Quisera ter a trombeta de um arcanjo. Eu poderia contar a história de tal maneira que a perseguição cessaria para sempre. O que disse Jesus? Marque isso, Elder Rigdon. Interagia com o pessoal lá na congregação. Aliás, quantas pessoas será que tinha nessas conferências? 100, 1000? Devia ter mais de 1000. Será que ele reunia todo mundo da igreja nessa conferência, num lugar só? Curioso. O que Jesus disse? Marque isso, Elder Rigdon. Jesus disse: como o Pai tem poder em si mesmo, também o Filho tem poder. Para fazer o quê? Para fazer o que o Pai fez. A resposta é óbvia: para perder seu corpo e tomá-lo novamente para si.
Jesus, o que vai você fazer? Vou perder minha vida como fez meu pai e resgatá-la novamente. Cara, ele não citou a escritura aqui. Eu acho que isso aqui não é uma escritura real, cara. Eu acho que ele misturou a escritura com ideias dele. Cara, eu não lembro de uma escritura assim. Ele não citou. Bom, ele continua. Se vocês não acreditam nisso, vocês não acreditam na Bíblia. É só mostrar a fonte, fio. Eu preciso dessa fonte. As escrituras sagradas dizem isso e eu desafio toda a erudição e sabedoria, todos os poderes combinados da terra e do inferno juntos para refutar isso. Aqui, então, está a vida eterna, conhecer o único sábio e verdadeiro Deus. Tá, não tô nem duvidando que talvez essa ideia esteja na Bíblia, mas, cara, eu precisava ler essa escritura, porque, nossa, né? O maior conflito religioso hoje é a interpretação das escrituras, cara. Todo mundo interpreta de um jeito, né? E isso que dá essa bagunça, essa brigaiada toda. Então, né, Joseph leu? Não parece que ele leu, parece que ele citou, e citou do jeito da compreensão dele. Bom, e vocês têm que aprender a ser deuses. A gente tem que aprender a ser deuses, sim, e por isso que a gente tá na Terra, né? A ser reis e sacerdotes para Deus, do mesmo modo que todos os deuses fizeram, indo de um grau pequeno para outro, de graça em graça, de exaltação em exaltação, até que vocês possam assentar-se em glória, como fazem os que se assentam empossados em poder perpétuo. Bom, eu vou lendo aqui, eu vou pensando assim, cara, Joseph ele tinha uma gana bem grande de poder, cara, eu imagino esse cara, ele devia pensar muito, cara, eu quero ser um deus, entendeu? Eu quero ser um deus para um monte de gente, né? E daí tem essa ideia, pô, Deus já foi um homem, depois ele virou um deus e criou todo mundo, e eu também quero ser e quero fazer, assim. Pra mim parece bastante, assim, dessa gana dele por poder, sendo representado num discurso. E eu quero que vocês saibam que nos últimos dias, enquanto certos indivíduos estiverem proclamando o nome dele, Deus não estará brincando comigo ou com você. É o primeiro princípio da consolação. Quão consolador é para o lamentador que tem que separar de um marido, esposa, mãe, filho, ente querido e saber que, embora o tabernáculo terrestre seja dissolvido, seu ente querido subirá em glória imortal. Não para se entristecer, sofrer ou morrer novamente, mas para ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. O que isso significa? É herdar a mesma glória, o mesmo poder e a mesma exaltação, até que você suba ao trono de poder eterno, exatamente como aqueles que já fizeram antes. Aí, ó, então é um consolo para quem perde um ente querido. Por quê? Né, teu ente querido não vai estar lá sofrendão, né, num mundo espiritual terrível, não, ele tá felizão, tá se tornando um deus ali, já se preparando para virar um deus. Então é isso, mas daí você vai ver de volta lá, vocês vão, tipo, vai ter uma interação entre os deuses, eles trocam um WhatsApp, alguma coisa assim. O que Jesus fez? Eu faço as coisas que eu vi meu pai fazer, pai com P maiúsculo aqui, é Deus, né? Eu faço as coisas que eu vi meu pai fazer quando mundos se desenrolaram em existência. Eu vi meu pai edificar... Cara, isso aqui eu acho que ele está citando Cristo, como se Cristo estivesse falando, né? Eu vi meu pai edificar seu reino com temor e estremecimento, e eu tenho que fazer o mesmo, e quando eu adquirir meu reino, eu o apresentarei a meu pai de forma que ele obtenha seu reino sobre reino, e isso o exaltará a sua glória. E assim Jesus anda de acordo com os passos de seu pai para herdar aquilo que Deus fez antes. Está claro como água. Assim, você aprende alguns dos primeiros princípios do Evangelho sobre os quais tem sido dito. Quando você sobe uma escada, você tem que começar de baixo e subir até que você aprenda o último princípio. Levará um grande tempo até que você aprenda o último. Nem tudo é para ser compreendido nesse mundo. Aprender salvação além do túmulo é uma coisa grandiosa. Eu suponho que não tenho a permissão de entrar em uma discussão sobre qualquer coisa que não esteja contida na Bíblia. E eu penso a muitos homens sábios aqui que me matariam por traição. Então eu virarei um simples comentarista hoje.
eu comentarei sobre a primeiríssima palavra hebraica da Bíblia, Beroshet. Eu quero analisar a palavra Bait e assim por diante. Rosh, a cabeça, Sheit, terminação gramatical. Ele está destrinchando aquela palavra, Beroshet. Foi o Oliver Cowdery que deu um dicionário de hebraico, se eu não me engano, de presente para ele. E ele gostava de dar umas lidinhas. Tava expondo o conhecimento novo que ele adquiriu ali de hebraico. Interessante. Quando o homem inspirado escreveu, ele não pôs o Beit lá. Ele está dizendo que o pessoal cometeu um erro. Um homem, um judeu sem qualquer autoridade, achou ser muito ruim começar falando sobre o cabeça. Lia-se no princípio, o cabeça dos deuses reuniu os deuses. Ele está dizendo que é assim que a Bíblia se alterou. Esse é o verdadeiro significado dessas palavras. Baural significa produzir. Se você não acredita nisso, é porque você não acredita no homem instruído por Deus. Que ele está falando dele próprio, né? Nenhum homem pode lhes ensinar mais do que os que eu lhes falei. Assim, o cabeça dos deuses reuniu os deuses no grande conselho. Então tem o Deus, tem os outros deuses. Eu simplificarei isso na língua inglesa. Vocês advogados e vocês doutores que me perseguiram, eu quero que vocês saibam que o Espírito Santo sabe disso tanto quanto vocês o sabem. O cabeça dos deuses ajuntou os deuses e eles se assentaram no grande conselho. Os principais conselheiros assentaram-se nos céus distantes e contemplaram a criação dos mundos, que havia sido criado até aquele momento. Quando eu digo doutores e advogados, eu falo dos doutores e escribas das Escrituras. Eu assim fiz para confundir os advogados para que todos rissem deles. Ele fez uma piadinha? Algum doutor instruído poderia pensar e dizer: as Escrituras Sagradas não podem ser alteradas. Mas eu vou lhes dizer e mostrar um erro. Eu tenho um antigo livro do Novo Testamento em hebraico, latim, alemão e grego. Eu tenho... é interessante, cara. Ele tinha um monte de Bíblia em várias línguas. Cara, quando eu cheguei da missão, eu comecei a comprar livro de Mormon de todas as línguas. Sabe, você vai lá no site da loja do templo, eu acho. Aí você seleciona. Cara, eu começava a comprar um monte de livro de Mormon, um monte de língua. É um acumulador. Então, eu tenho lido a versão em alemão e a considero como a que mais se aproxima de ser correta e de responder às revelações que dei durante os últimos 14 anos. Ela fala de Jacobod, o filho de Zebedeu, que é Jacob em inglês, Jacó em português. No Novo Testamento, em inglês, o nome traduzido é James, que é Tiago em português, né? Agora, se o tal Jacob, né, o Jacó, tivesse as chaves, você poderia falar sobre James, que é o Tiago, por todas as eternidades e nunca adquirir as chaves. Cara, tá meio confuso isso aqui. No 21º versículo do 4º, fala direito, cara, Mateus 4:21. A edição alemã usa a palavra Jacob em vez de James. Ele está mostrando curiosidades dos estudos dele. Como nós podemos escapar à condenação do inferno a menos que Deus o revele a nós? Os homens nos prendem em correntes. A versão em latim diz Jacobod, que quer dizer Jacob. A hebraica diz Jacob. A grega diz Jacob, a alemã diz Jacob. Eu agradeço a Deus por ter esse livro e eu agradeço ainda mais pelo dom do Espírito Santo. Eu tenho o livro mais velho do mundo, mas o livro mais velho está em meu coração. Eu tenho todos os 4 testamentos. Venham aqui, homens instruídos, e leiam se puderem. Eu não deveria ter introduzido esse testemunho, a menos que fosse para apoiar a palavra Rosh, que significa o cabeça, pai dos deuses. Eu não deveria ter exposto isso a menos que fosse para mostrar que eu tenho razão. O Joseph gostava de ter razão. Então ele está dizendo ali, de acordo com talvez essas alterações aí de grego, hebraico e outras línguas, eles acabaram fazendo uma tradução errada. E o Joseph, que tem um grande conhecimento, né, de língua e de hebraico e de tudo, com todo esse grande conhecimento dele, somado com o poder do Espírito,
ele passou essa revelação, que teve uma traduçãozinha errada, que na verdade era para dizer ali, ó, que o cabeça dos deuses, ou seja, tem um Deus e tem os outros deusinhos, né? E por conta dessa tradução errada, acabou perdendo esse conhecimento sobre a natureza de Deus. Vamos continuar. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara, quanto que falta? Cara, falta um bom tanto ainda, você é louco? Não acaba nunca. E eu vou dar uma resumidinha em algumas partes aqui, né? Porque ele tá começando a entrar em algumas partes meio técnicas, né? Que não agrega muito pro nosso episódio. Ele fala então, né? Quando a gente estiver pronto aí a Deus está pronto a vir a nós. Aí ele questiona também, né? Por que o pessoal fica falando que Deus criou a terra e os céus do nada? A razão é porque eles não são instruídos. E ele fala, o pessoal considera blasfêmia se a gente falar que tem mais de um Deus. E aonde a sabedoria de Joseph, ele fala assim, o Espírito Santo dentro de mim compreende mais que todo o mundo, e eu me apegarei a ele. Ou seja, ele tinha uma coisa dentro dele, que é o Espírito Santo, que faz ele saber mais do que todo mundo. Então, ele vai se apegar a esse Espírito, porque é ele que sabe de todas as coisas. Aí ele está dizendo que também uma outra mudança significativa foi da tradução da palavra baural, que o pessoal traduziu como que Deus criou do nada, mas na verdade ele acha que a tradução melhor seria exposta como organizar, e se ele está organizando, ele está pegando de material já existente. Então ele está dizendo como se Deus pegou de materiais já existentes aí no universo, sei lá, criado por outros deuses, ou pelo Deus, o Deus. Então que ele não criou as coisas aqui do nada. Isso aqui tem bastante no Doutrina de Salvação, né? Tem bastante coisa sobre isso aqui lá. Essa parte é interessante, é que ele fala, consequentemente nós deduzimos que Deus teve materiais para organizar o mundo a partir do caos, né? Uma bagunça no universo, ele pegou um monte de coisa. Matéria caótica, que é elemento e na qual habita toda a glória. O elemento existe desde o tempo em que ele existe. Ele com E maiúsculo é Deus, né? Os princípios puros dos elementos são princípios que nunca podem ser destruídos. Eles podem ser organizados, podem ser reorganizados, mas não ser destruídos. Mas Joseph está rebuscando aquela frase, né? Nada se perde, tudo se transforma. Frase aí do Lavoisier. Cara, será que Joseph estava buscando, eu acho que essa fala. Deu uma pesquisadinha, pensei, cara, de quando que é Lavoisier? Porque, cara, essa frase de Joseph foi, assim, simplesmente, né, a mesma coisa que Lavoisier falou. Ele faleceu em 1794, então essas ideias desse químico francês devia estar rodando o mundo, e olha aí, é bem, tipo, vamos assim, logo anteriormente a Joseph. Provavelmente ele tirou essa ideia daí, eu diria isso. Só coisa do Ozzy aqui. O Joseph continua ali, eu tenho outro assunto para discutir. É impossível dizer tudo o que eu gostaria de dizer sobre isso, mas eu tocarei no assunto. O tempo não me permitirá dizer tudo. Eu estou me referindo à ressurreição dos mortos. Quer dizer, a alma, a mente do homem e o espírito imortal. Todos os homens dizem que Deus o criou do princípio. Tal ideia diminui o homem, em minha opinião. Eu não acreditaria nessa doutrina. Eu sei mais a respeito do assunto. Ouçam. Antes de eu terminar, eu farei o homem parecer um bobo, porque se ele não acreditar nisso. Eu vou falar de coisas mais nobres. Ele tá falando assim, que é a doutrina profunda para vocês. Nós dizemos que o próprio Deus é um Deus autoexistente. Quem lhes disse isso está de certo modo correto, mas como isso entrou em suas cabeças? Quem lhes disse que o homem não existe do mesmo modo e de acordo com os mesmos princípios? Como está escrito em hebraico? Não é assim que diz em hebraico? Diz que Deus fez o homem da terra e pôs nele o espírito de Adão, e assim se tornou um corpo vivente? A mente humana é tão imortal quanto o próprio Deus. Ou seja, o nosso corpo pode até morrer, mas nossa mente, né, nosso espírito ali e a nossa mente continua vivinho. Eu sei que meu testemunho é verdadeiro. Consequentemente, quando eu falo com esses que lamentam a perda de seus entes queridos, o que eles perderam? Tô dando um consolo ali. Seus amigos e parentes estão separados dos corpos por um curto espaço de tempo. Seus espíritos existem há tanto tempo quanto Deus.
E eles estão agora em um lugar onde habitam juntos, exatamente como fazemos aqui na Terra. É lógico dizer que um espírito imortal ainda tem um começo, porque se tiver um começo, provavelmente terá um fim. Isso é uma boa lógica. Eu discorrerei sobre o espírito do homem numa outra ocasião, porque hoje eu quero me ater ao espírito e corpo do homem, no assunto dos mortos. Eu tiro o anel do meu dedo e o comparo com a mente do homem. Ah, cara, é por isso que os Elder americanos faziam isso na missão. A gente ou fazia com a caneta para explicar a morte e ressurreição. A gente fazia com a caneta, né? Tirava o miolinho da caneta, como se, né, o negócio fosse o corpo, o outro fosse o espírito, e depois tal. E eu já vi Elder fazer com um anel. Olha aqui Joseph falando. Eu tiro o anel do meu dedo e o comparo à mente do homem. Né? O espírito mortal, porque não tem nenhum começo. Cara, eu tô na página 16, vai até a 27 esse discurso. Cara, quanto tempo que levou esse discurso? Não vou querer um episódio de 1 hora aqui só pra tratar desse discurso. Eu vou tentar dar uma olhadinha aqui nas partes principais, então. Mas já deu pra ter uma ideia, né? Ele tá querendo consolar o pessoal, dizer, pessoal, né? Quando você morre, você vai estar vivo, você sempre existiu. Né? Se você sempre existiu, então você não vai deixar de existir, porque a partir do momento que você pensa que você tem um começo, você vai ter um fim. Não acho que eu concordaria com isso, sei lá. Tem alguma coisa que pode ter um começo e simplesmente não ter um fim? Mas tô entendendo. É aquela ideia, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aqui, ele tá consolandinho, pessoal. Eu sei que quando eu falo essas coisas de vida eterna pra vocês, que eu recebo do Espírito Santo, eu sei que vocês acreditam nelas e sentem elas, essas palavras, né, doces como mel. E eu digo mesmo, eu também sinto essas palavras doces como mel, porque elas me foram dadas pelo Espírito, sei que é verdade e tal. Então, né, tipo, fiquem felizes aí, porque o pessoal que morre tá numa melhor. Daí ele foca ali em a gente adquirir conhecimento, que ele fala assim, o nosso cérebro, tipo, por mais que seja uma coisa física, né, faz parte do nosso corpo que vai acontecer, ele fala que a nossa mente é uma coisa eterna. Então, assim, ele fala que, tipo, quando Deus está revelando coisa pra gente, não está revelando pro nosso corpo, ele está revelando pra gente, né, a nossa mente. Ela sempre vai existir. Sempre existiu e sempre vai existir. Então, meio que Deus não liga, né, tipo, o nosso corpo, não interessa se a gente vai morrer ou não, porque a nossa mente mantém tudo. Daí ele começa a falar sobre, tipo, o plano de salvação. Ele começa a falar, né, se a gente não obedece Deus aqui na Terra, a gente tem que obedecer em espírito. E o que acontece com o pessoal que não conheceu o Evangelho na Terra? Provavelmente está falando aí da obra vicária. E ele fala, cara, eu queria ter 40 dias, 40 noites para poder falar tudo que eu tenho para falar. O cara estava emocionado. Ele está falando aqui do plano de salvação, da expiação de Jesus Cristo, que é para pagar pelos nossos pecados. Ele fala assim, a não ser que esse pecador tenha cometido aquele pecado imperdoável, ele vai ser redimido, né? Se não for aquele pecado imperdoável, ele vai ser redimido, né, por Jesus Cristo. Aqui, tá vendo? Ele tá falando da condenação, do diabo, que vai queimar no fogo do inferno, o enxofre e tal. Aí tá falando aqui, uma curiosidade também, né, que geralmente o pessoal tem, né? Como que se nega o Espírito Santo? Que ele falou de assassinato e daí falou de se negar o Espírito Santo. Como que funciona isso, O que um homem precisa fazer para cometer o pecado imperdoável? Ele precisa receber o Espírito Santo, ter os céus abertos para ele, conhecer a Deus pessoalmente e mesmo assim pecar contra ele. Tá vendo? É que às vezes tem alguns membros da igreja que confundem um pouco essa doutrina e são um pouquinho mais xarope, né? Dão uma alterada, né? Tipo, recebeu o Espírito Santo. Talvez, você sabe, tipo, passou no templo, alguma coisa assim, eles já consideram. Não, né? Isso que tá bem específico aqui, Precisa conhecer Deus pessoalmente e mesmo assim pecar contra ele. Né? Então é meio difícil um membro normal da igreja. Talvez um profeta. Eles alegam que vem Deus, vem Jesus Cristo pessoalmente.
Então talvez eles sim poderiam cometer esse pecado. Então os meros mortais têm que se preocupar com o quê? Não matar, né? Assassinato é o segundo imperdoável. Daí Joseph tá falando ali, ó, tá falando, pessoal, fica tranquilo, né? Esses entes queridos que vocês perderam, eles estão bem, né? Eles estão num lugar tranquilo, ainda mais, né? O pessoal que morreu pela nossa causa, né? A causa da igreja, estão com um galardão aí tranquilo, né? Vocês vão encontrar com eles um dia. Beleza, ele tá falando assim, ó, eu tenho um pai, irmãos, filhos e amigos que já se foram. Olha aqui, cara, o pai dele já tinha morrido nessa ocasião. Irmãos, né, a gente sabe que teve irmãos e sim, filhos também, amigos também, que já tinham morrido. Ele falou, ó, eles estão ausentes só por um momento. Eles estão em espírito e em breve nos encontraremos novamente. O tempo se aproxima quando a trombeta soará. Quando partirmos, nos encontraremos em nossas mães, pais, amigos e todos os que nós amamos que adormeceram em Cristo. Não haverá nenhum medo de turba, perseguição ou processos maliciosos e prisões, mas tudo será uma eternidade de felicidade. Uma pergunta deve ser feita: as mães terão seus filhos de volta na eternidade? Sim, mães. Vocês terão seus filhos, porque eles terão vida eterna, pois a dívida deles foi paga. Nenhuma condenação os espera, porque eles estão no Espírito. Mas quando uma criança morre, ela também se levantará dos mortos e viverá para sempre pelo conhecimento divino. Não crescerá. Será ainda uma criança? Peraí. Ai, que coisa engraçada, cara. Ele falou, ó, se uma criança morre, ela não vai crescer, ela vai continuar naquela forma de criança antes de morrer nos braços de sua mãe, ou seja, né, tipo, ele está incentivando as mães a ficarem bem, porque depois elas vão conseguir encontrar seus filhos como eles eram seus filhinhos. A única diferença é que ele falou, mas possuirão toda a inteligência de um Deus. Cara, é um negócio meio estranho, né? Tipo, todo mundo adulto, daí quem morreu criança, isso vai afetar eles a viverem eternamente como crianças? Que coisa engraçada. Aí, ó, ele falou, ó, a eternidade está cheia de tronos ocupados por crianças reinando em tronos de glória, sem que um cúbito precise ser adicionado à sua estatura. Ou seja, né, tipo, a altura é uma coisa supérflua. Aí ele fala um pouco sobre o batismo, depois ele começa a falar sobre o latim, começa a falar as coisas que ele aprendeu de novo, e as considerações dele, alemão. Daí ele fala ali, ó, eu não digo, ele tá falando sobre as pessoas, né, ó, há afirmações sendo feitas sobre os homens serem redimidos do inferno, ou seja, um cara foi pro inferno e ele pode sair. Mas Joseph falou assim, ó, mas eu digo que esses que pecam contra o Espírito Santo não podem ser perdoados nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. Eles morrerão a sua segunda morte, ou seja, né, tipo, além de morrer o corpo, ainda vai morrer o espírito deles, ou seja, vai ficar sofrendo eternamente. Ah, cara, sabe quem que eu acho que ele tá falando? Ele tá falando tudo aqueles amiguinhos dele que vazaram da igreja, as testemunhas do livro de Mormon, né, que viram um monte de coisa, eu acho que ele tá falando desses caras aí. Aqueles que cometem o pecado imperdoável são condenados ao gnolon. Ele gosta de falar as palavrinhas que ele aprende, né? Para o inferno, que é um mundo sem fim. Aí Joseph fala assim, ó, eu dirigi minhas palavras a todos. Não tenho nenhuma inimizade contra qualquer homem. Eu amo a todos. Não sei se eu concordaria com isso. Não, pelo menos não parecia, né? Eu sou o seu melhor amigo e se as pessoas perdem seu rumo é por conta própria. Se eu reprovo um homem e ele me odeia, ele é um tolo. Porque eu amo todos os homens, especialmente estes meus irmãos e irmãs. Cara, quem que foi? Foi o Brigham Young, né? Que falou, cara, vocês não iam querer ser inimigo de Joseph, porque o cara era feroz. Não tá combinando muito com essa frase aqui, né? Estranho. Ó, daí aqui de novo ele fala, ó, se vocês não acreditam no que eu tô dizendo, né, em toda a história da minha vida, não vou culpar vocês, porque se eu mesmo não tivesse vivido essas coisas por mim mesmo, jamais teria acreditado. Eu sei que isso é falado lá no filme A Restauração, será? Que ele fala, né, se eu não tivesse visto, eu mesmo não acreditaria. Aqui ele tá falando de novo aqui nesse discurso. Cara, muito obrigado por não me julgar, porque na real eu não tô acreditando nessa história, não.
Então, obrigado por não me julgar, porque acho que deve ter muita gente que julga. Olha ali, depois ele continuou. Essa parte final tá interessante, cara. Eu nunca prejudiquei um homem algum desde que eu nasci nesse mundo. Minha voz sempre foi pela paz. Ai, cara, tá cada vez ficando pior. Cara do céu. Essa parte aqui foi feroz, né? Nunca prejudicou nenhum homem desde que ele nasceu nesse mundo. A voz dele sempre foi pela paz. Não posso me deitar até que todo o meu trabalho esteja acabado. Me deitar, provavelmente ele tá falando é morrer. Né? Cara, ele realmente não estava esperando que ele fosse morrer nos próximos 2 meses. E é isso, né? Tipo, o trabalho dele não acabou. Ele tinha um monte de coisa ainda por fazer, né? Ele tinha muito plano para a igreja e realmente, cara, ele foi ceifado antes do que ele pretendia. Esse é o último parágrafo do discurso dele, né? Ele falou isso, né? Minha voz sempre foi pela paz. Não posso me deitar até que todo o meu trabalho esteja acabado. Eu nunca pensei em causar nenhum dano a qualquer membro da raça humana. Quando eu... entendi. É por isso que ele chamou o pessoal de animal. Que daí, para os animais, ele podia. Faz sentido. Quando eu for chamado pela trombeta de um arcanjo e pesado na balança da justiça, todos vocês me conhecerão então. Ele é um mistério. O pessoal não sabe, não conhece. Só depois vai se conhecer. Não tenho mais nada a dizer. Deus abençoe a todos. Amém. Eu tô dando uma olhadinha aqui nos comentários que a investigadora lá do blog Investigações Sud comentou sobre essa carta. Vamos ver. Eu tive minhas conclusões aqui já. Expressei algumas para vocês. Vamos ver o que ela tá falando. Ela tá falando assim, alguns pontos. Ela colocou 5 pontos. Primeiro, a prepotência de Joseph Smith estava ao máximo, né? Porque ele fala, aí eu me tornarei igual ao restante do mundo, porque basicamente ele se considerava acima de todo mundo. O segundo tópico que ela quer abordar, ela fala assim, ao mesmo tempo, né, Joseph prega pela igualdade de religião, um discurso que ele sempre foi contra, e que ainda hoje é pauta na igreja. É isso aí mesmo, a gente já comentou sobre isso, né? Ele não respeita a igreja, as outras igrejas, mas ele prega igualdade de religião, mas na prática não acontece. Terceiro pontinho que ela levanta aqui, ele prega pela primeira vez de forma bem clara que o próprio Deus já foi como um de vocês, e ele é um homem exaltado, entronizado nos céus, tal. Então, ou seja, que Deus era um homem e de repente, né, virou um Deus também, tal. E ela diz aqui, isso foi negado descaradamente pelo profeta Gordon B. Hinckley em rede nacional. Eu lembro que o Gordon B. Hinckley deu umas entrevistas na TV. E ele negou isso, então, cara, interessante. A gente pode fazer um episódio aqui sobre essa entrevista aí do Hinckley. Vamos fazer, só que bem mais pra frente, né? Tem muita coisa pra abordar antes. Interessante. Vamos ver ali, quarto tópico que ela fala. Interessante que aqui há uma leve possibilidade dele falar em várias vidas. E vocês têm que aprender a ser deuses, a ser reis sacerdotes, tal, do mesmo modo que todos os deuses fizeram, indo de grau em grau, de graça em graça, exaltação em exaltação. Tá falando que vai ter várias vidas, a gente vai vivendinho antes de virar Deus. Interessante, eu não tinha pensado dessa forma. Talvez. E o quinto ponto que ela levanta é: o cabeça dos deuses reuniu os deuses. Ela tá falando dessa ideia de politeísmo, né? Então, de acreditar em um monte de deuses. Essa ideia é absurda pro pessoal em geral, né? Então, se a gente, como membro da Igreja Sud, fala, não, a gente acredita em um monte de deuses, cara, a gente vai ser apedrejado em praça pública. Ela tá falando que os hebreus foram poligamistas, né? Então, eles tinham, sim, um monte de culturas da antiguidade, acreditavam em um monte de deuses, né? Então, se a gente falar que a gente vai ser Deus, que Deus era um homem, a gente arranja uma treta bonita aí. Então, geralmente, esse assunto vai ser deixado um pouquinho de lado. Você não vai abordar muito, não. Tem mais uns pontos aqui que ela levanta. Ela falou, a questão de Deus não ter criado do nada, que ele pegou coisas, juntou e fez. Interessante. Outra coisa que ela fala, ele pregou a doutrina que os espíritos existem há tanto tempo quanto Deus, também sendo imortal. Todo mundo que existe sempre existiu, não foi criado uma hora, sempre existiu. Igual Deus.
Olha outra coisa aqui que ela levantou assim, olha, é uma parte que a gente pulou, na verdade, que eu não li diretamente. Tá falando aqui, ó, que ele pregou a doutrina de que Deus nunca teve poder para criar o espírito de homem algum. O próprio Deus não pôde se criar. Um espírito que existe de eras em eras não pode ser criado. Isso aí ela tirou ali do texto, do discurso dele. É isso, basicamente a ideia dele é isso. Se a gente sempre existiu, a gente não foi criado. Então, basicamente, Deus não nos criou. Espiritualmente falando, né? A gente sempre existiu. Ele, né, criou a gente ali na carne. Jogou a gente ali na terra, mais ou menos isso. Ela tá falando aqui, ó, essa doutrina nunca foi ensinada na igreja. Cara, é engraçado, cara. É mesmo, isso aqui não foi. Isso tá no discurso de Joseph e nunca foi ensinado na igreja. O que a igreja diria? Que Joseph deu um vacilo? É uma doutrina que eles não querem que os membros saibam? Ela também comenta sobre essa questão de negar o Espírito Santo. Ela fala, Joseph Smith foi bem específico sobre o que é o pecado contra o Espírito Santo. Porque ela falou, muitos mormons alegam que, né, você recebeu essa queimaçãozinha no peito, que é receber o Espírito Santo e ter os céus abertos, é como se isso fosse, né, já receber alguma coisa, e daí por isso você ia estar pecando se você negasse. Outro ponto que ela comenta é sobre a vitimização, né? O Joseph chegou ali, porque a gente está sendo perseguido e tal, e ela falou, cara, essa ideia deles sempre serem a vítima perseguida por causa de religião, ainda acontece na igreja. Então sempre, se alguém for fazer alguma coisa, se for dar uma opinião contra a igreja, fala, não, a igreja de vocês não é verdadeira, né? Não é a única verdadeira, ou sei lá. Já essa pessoa é encarada como perseguidor, né? Igual aqueles que crucificaram Cristo, assim como o diabo fez. Aqui, ó, ela comenta, ó, as crianças ressurretas não crescerão, serão deuses crianças. Ela falou, é outra doutrina que não é ensinada pela igreja. Realmente, eu não tinha ouvido, eu fiquei surpreso quando eu li. E o último comentário que ela fez aqui, não culpo, é aquele que eu já comentei, né? Não culpo quem não acredita na minha história, eu não teria acreditado também, né? Porque basicamente ela falou que, ó, é uma confissão isso aí, porque é um momento onde ele admite que suas histórias eram realmente fantásticas demais. É aquela estratégia psicológica, né, de se colocar no lugar da pessoa e falar, não, cara, se eu tivesse esse lugar, eu também não acreditaria, cara, mas aconteceu, entendeu? Aconteceu, eu tenho que acreditar porque aconteceu comigo. Você realça a credibilidade, porque daí você vai fazer a pessoa se colocar no seu lugar. Induz a pessoa a acreditar mais em você. Só mais uns detalhezinhos sobre esse discurso. Tô vendo aqui numa outra publicação, deixa eu ver de onde, acho que é Voz dos Mormons. Joseph Smith, o Sermão de King Follett, é o título. E ele comenta ali que o discurso foi anotado pelo Willard Richards, Wilford Woodruff, Thomas Bullock e William Clayton. São, né, figurinhas que a gente já conhece da história, que a gente já citou em outros episódios. E publicado pela primeira vez no periódico Times and Seasons de 15 de agosto de 44, né, 1844. Esse discurso é grande, como a gente já viu, né? Então tá dizendo aqui uma pequena parte dele também foi publicada na Ensign talvez esteja na Liahona também, de abril de 1971. Onde que eles estavam? Nauvoo, Illinois. Bom, é isso aí. Um discurso aí bem interessante, bastante conteúdo, um pouquinho longo, num contexto bem interessante também, que era, né, a morte de um amigo deles ali que teve um acidente trágico, e também, né, logo depois o falecimento do próprio Joseph. Então fica aí para vocês pensarem sobre essas doutrinas ensinadas ali, que talvez a gente não tivesse conhecimento de algumas delas. Deixa no comentário qualquer informação interessante que vocês imaginarem, raciocinarem sobre o que a gente leu aqui. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!